Especial ao estar aqui numa mesa com o meu querido professor José Maria Arruda de Andrade, que é meu colega, meu companheiro de muitas lutas aqui na faculdade, e observar este evento sendo organizado pelo professor Alessandro Octaviani. É o professor Alessandro, desta nossa nova geração, uma peça fundamental para abrir caminhos e horizontes nesta faculdade. Eu vejo que quando fecham-se algumas esperanças, abrem-se outras, e o professor Alessandro é um desses casos notáveis. E o professor Alessandro foi meu colega de turma, no mesmo banco de sala de aula, os 5 anos de faculdade. Dizia-se no século XIX, aqui no Largo de São Francisco, que os alunos da faculdade, praticamente todos eles, filhos de donos de escravo, eles todos tinham a certeza de que o negro era inferior ao branco, e havia professores na faculdade que faziam piadas, que zombavam dos negros. E todos os alunos riam. E havia turmas nas quais 1 ou 2 ou 3 alunos não riam. E para não rir, onde havia 40 ou 50 filhos dos donos do Brasil que riam, é preciso uma carga de energia da pessoa, da psique, muito forte. É preciso olhar um para o olho do outro. Já dizia um filósofo do século XX, Emmanuel Levinas, que a face não esconde a verdade de uma pessoa e, ao mesmo tempo, ela nos ajuda a ter a força e a convicção para andar, para avançar. No século XIX, havia pessoas como Castro Alves e Rui Barbosa, 2 baianos em São Paulo, e a preconceituosa São Paulo já considerava alguma coisa a respeito da Bahia, lá no século XIX, como é aqui no século XXI. Um olhou para o olho do outro e os dois se aguentaram. Um lutou pela abolição, o outro também lutou e escreveu Navio Negreiro. Quero dizer que nas aulas do professor Fábio Comparato, todos nós, professor Alessandro junto comigo, muitas vezes nós vimos uma sala rir e nós dois choramos. E foram poucos os que choraram conosco, mas toda vez que choramos juntos, isso me deu muita alegria, muita felicidade. Em algumas vezes todos choraram, o professor Alessandro sabe disso, e nós dois rimos. Portanto, em algumas ocasiões, o inverso também se deu. Querido professor Campilongo, uma alegria termos aqui o nosso departamento representado, porque o professor Comparato, pelas andanças no departamento de Direito Comercial, ao final de sua trajetória como professor efetivo aqui da casa, ele esteve conosco no nosso departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, e, portanto, penso que nós temos esta grande felicidade de termos observado o professor Comparato conosco, nos ensinando, portanto, no nosso departamento. Minha professora Clarice querida, minha companheira de muitas jornadas, eu também quero saudá-la. Em seu nome, eu faço aqui a saudação a todos os presentes. Vejo aqui muitos alunos, vejo alguns que, inclusive, me acompanham nas próprias aulas minhas, outros que vieram de fora, outros que estou vendo pela primeira vez. E este momento, meus prezados, é um momento muito especial. Quero falar de um texto do professor Comparato, que peculiarmente é um texto de homenagem. Ele foi escrito por ocasião de uma homenagem ao nosso querido professor Goffredo Teles. E, talvez por deliberação própria, o professor Comparato dedica um texto ao professor Goffredo tratando do ensino jurídico. Está aqui um mestre falando de outro, um Platão falando de Sócrates, talvez, algo nesse sentido, ou um Aristóteles falando de um Platão. A escolha está à disposição. Observando no professor Goffredo um homem cuja meta e cujo horizonte talvez se simbolizasse melhor exatamente na preocupação com o ensino do direito, e o ensino do direito nesta casa, aqui no Largo de São Francisco. O professor Comparato
neste texto sobre o método no ensino do direito, sobre o método para a formação do jurista na Faculdade de Direito, ele nos dá o brinde de refletirmos a respeito da natureza do ensino do direito na sociedade contemporânea, dado que, para a maioria dos juristas, professores e alunos de direito, não há sequer dúvida a respeito do ensino do direito. Isso não é um problema. Nós temos 1.300 faculdades de direito no Brasil, nós temos talvez 20 mil professores de direito no Brasil, e não estou dizendo que sejam burros, não estou dizendo que sejam incapacitados. Todos dão aula, seus alunos aprendem coisas suficientes para eventualmente passar numa prova da OAB ou num concurso qualquer, e para a maior parte desses tantos milhares de professores de direito, o ensino jurídico não está em dúvida. E para a maior parte dos milhões de alunos de direito do Brasil, desta multidão de bacharéis e de profissionais do direito de tantas áreas, também não há dúvida a esse respeito, dado que ensinar o direito é ensinar o que se precisa para o dia a dia, ou então é ensinar o que cai numa prova, ou então é ensinar o que o concurso pede. O resultado, o ensino do direito, parece ser naturalizado, porque se todos ensinam assim, por que não seria assim? E mais, nesta nossa casa querida, o Largo de São Francisco, a primeira faculdade de Direito do Brasil, se em Portugal, em Coimbra, se ensinava mais ou menos assim, por que nós vamos ensinar diferente? E outros dizem exatamente a partir daí coisas melhores, ou seja, se há 600 anos em Coimbra se ensina assim, é sinal que é bom. Este mesmo argumento que se usou, inclusive, para a escravidão. Se desde que nós observamos a história da humanidade alguém escravizou alguém, é sinal que é natural. Como é que alguém vai querer não escravizar alguém? E o professor Comparato começa exatamente nesta reflexão, perguntando por que o ensino do direito tem que ser este. E eu volto aqui a dizer que a maior parte dos professores de direito e dos doutrinadores do direito ou dos pensadores do direito, sobre isso não se ocupou. E embora hoje a maior parte de nós perceba que o ensino do direito também não vai bem, porque por mais que se faça essa vetusta tradição, este conhecimento sobre o lecionar do direito que vem de priscas eras da humanidade, por mais que se louve tudo isso, nós sabemos que o jurista vem engasgando na sua prática, na sua teoria, na sua formação pessoal, então alguma coisa aí revela de que é um problema. E nós, em geral, tentamos sair do buraco puxando o nosso cabelo. Então, dizendo, é porque faltou um professor que fizesse mesmo a aplicação do método tradicional, que é fazer com que o aluno entenda que a boa doutrina é daquela e não aquela outra. Então, a briga nossa, quando constatamos que a educação e o ensino do direito estão errados, quando nós observamos tudo isso, nós dizemos, o modo pelo qual nós vamos corrigir é mais do mesmo, apenas um pouco distinto. Nós usamos doutrinadores, isto não é uma dúvida para nós, mas talvez o doutrinador seja errado. Talvez seja a hora de trocar João por José. Talvez seja a hora de trocar o livro X pelo Y, ou talvez seja a hora de aprender mais uma língua. Porque a boa doutrina não está no nosso país, está no país tal, e lá, então, está a base para o nosso conhecimento. Tudo isto é uma forma pela qual nós afastamos de nós, gastando energia, inclusive, porque isto leva a um procedimento de muita fala, de muita ação, para não chegar a lugar nenhum. Nós sempre colocamos a cenoura para mais adiante, nós corremos para a mesma cenoura, imaginando que um dia a educação do direito chega lá. Que um dia as faculdades de direito chegam em algum momento. Meus prezados, professor Comparato, neste texto, ele opõe, ele, na verdade, anuncia que existe no nosso tempo, e isso não é de agora, isso já tem décadas, mas existe uma certa dicotomia entre aqueles que advogam um ensino jurídico dito tradicional e outros que advogam um ensino jurídico dito eficiente, e por eficiência aqui nós devemos ler aquilo que é mais razoável ou aquilo que é mais pertinente aos mercados. Esta experiência da mudança do ensino jurídico no Brasil, ela tem alguns eixos
E desde a década de 60 e 70, essa dita falência da educação jurídica nacional, ela tem uma constatação e uma radiografia. É porque o Brasil não está no eixo mais importante da própria dinâmica do capital, que é essencialmente norte-americano. E porque o capital é norte-americano e o seu direito não é o nosso, o erro é o nosso direito. Nós somos da civil law, enquanto o capital, o grande capital, é da common law. Nós somos da lei, eles são do caso. E nós já sabemos de antemão que o capital quase sempre compra tudo. Muito dificilmente alguém resiste ao preço da mercadoria, ao valor da mercadoria. Então, se nós temos do nosso lado, na civil law, a tradição dos franceses, se nós temos a tradição dos grandes civilistas do século XIX, se nós temos, eventualmente, dependendo do jeito que nós recontamos a história, se o Michel Villet, no século XX, na Sorbonne, do professor Comparato, contava que a história do nosso direito do continente europeu, que também é de alguma maneira do Brasil, esta história do direito advém da prudência e da equidade de Aristóteles. Esta linha para nós não serve nada. Não vale a prudência de Aristóteles, não vale a ideia de Platão, não vale a tradição ciceroniana, não vale o medievo do Tomás de Aquino, não vale a experiência de Soares, Vitória, Bartolomé de las Casas, dado que o capital é de outra experiência. A experiência do capital é, tendo visto que houve um caso no qual alguém perguntou se a propriedade era de todos ou privada, em 1557 disse um juiz que sim, era privada. E isto deu segurança para os mercados, isto deu eficiência para os negócios. Eis então que quem é rico é bem-sucedido, e eis então que quem é rico deve ser, de alguma maneira, mais inteligente do que nós, porque o que ele faz gera dinheiro. Enquanto nós estamos com esta tradição de Cícero, prudência, equidade, Aristóteles, Tomás de Aquino, não se escravize índio, já dizia Bartolomé de las Casas, e resultado somos pobres. Isto, em horizontes de pinceladas grandes, é o que se diz hoje sobre a educação e o ensino do direito. Nós não acompanhamos o capital. Se o capital nos quer como juristas da segurança jurídica e somente dos contratos, e se o custo Brasil é imenso por culpa, inclusive, de juristas que defendem o direito do trabalho e não a terceirização total, que defendem que haja princípios constitucionais nos dando determinadas garantias e não simplesmente fazendo o princípio da segurança do contrato. Se nós resistimos a tudo isto, nós somos a causa do país ser pobre. Nós somos a causa do país não ser um novo Estados Unidos da própria América. Resultado, muitos hoje tratam do ensino do direito e criticam o ensino do direito, dizendo que ele não tem a eficiência do capital. E meus prezados e minhas prezadas, eu falo aqui também a uma plateia de jovens, vejo muitos, inclusive, que são meus alunos aqui da faculdade, sei que para o frescor juvenil e a energia juvenil é, em algum momento, muito chocante estar descompassado do mundo. Se o capital vai por um lado, defendendo a segurança do contrato e da propriedade, por que defendo eu justiça social? Por que defendo eu trabalhador, índio, minorias, negro, sendo que nada disso dá dinheiro? E meus senhores, minhas senhoras, sabem todos que muitos, fazendo esse pensamento binário, daqui a pouco estão pela eficiência. Daqui a pouco estão simplesmente para os contratos, e os contratos quase sempre do grande capital, olvidando-se, esquecendo-se de que o mundo aí resiste, e este mínimo humanismo necessário para fazer um jurista, ele vai se perdendo na medida em que, desde uma prova da OAB, onde a pergunta se responde com um X, em A, B, C, D, até no dia a dia de alguém que é advogado num escritório que tem 600 advogados, distribuídos em 10 andares. E eu pergunto a meus alunos de graduação e de pós, e você trabalha onde nesse escritório? Ele enche o peito e diz com orgulho, na Baia 473. Portanto, esta pessoa que trabalha na Baia 473, e Baia, para quem vem do interior, como eu venho, do meu nascimento, só é um local onde os cavalos, os burros e os bois por lá ficam. Portanto, esta pessoa tem um orgulho enorme em poder ser mais uma no contexto geral. E perguntei para aquilo lá, e o que você faz na Baia 473 que lhe dá tanto orgulho?
Ele disse: eu faço imposto de renda pessoa física. E o da baia do lado, mais ou menos já sabia a resposta: imposto de renda pessoa jurídica. Portanto, cada qual está aqui como aquele da Chaplin, que está apertando um parafuso apenas e passa 50 anos apertando parafuso. No entanto, alguém diz do ensino do direito desta forma técnica: este é bom, ele é analítico, ele sabe tudo de imposto de renda pessoa física, enquanto os outros, mais ou menos tributaristas, sabem um pouco de PiscoFins, sabem um pouco de imposto de importação e qualquer coisa assim, de tal sorte que aquele lá sabe tudo exatamente daquela questão. Meus prezados, o que desempata tudo isso, o professor Comparato, no seu texto, inclusive, expõe que nós temos um modelo tradicional que também vai à falência, e a falência do modelo tradicional, disse antes de falar da falência do modelo da eficiência, a falência é de uma forma de conhecer o direito muito tradicional, muito dada à decoração de conceitos, muito dada a dizer que um doutrinador falou tal coisa e por causa disso ele é a autoridade, é simplesmente o argumento da autoridade pura e simples. Este outro conhecimento jurídico também foi se perdendo. Nós tínhamos então pessoas que tinham dificuldade em entender o mundo, porque de fato sua formação intelectual era pouca e a Faculdade de Direito não ajudava nesse sentido. Esta pessoa saía da Faculdade de Direito sem saber peticionar. Se passasse em um concurso da magistratura, não sabia fazer uma sentença. Ou tinha até medo de olhar para uma pessoa numa audiência, porque não é dado ao trato humano. Era alguém aí que estava fazendo 2 ou 3 coisas e passou no concurso. Nos dias de hoje nós temos outra dificuldade, porque, de fato, a pessoa sabe escrever 750 páginas de uma petição sobre a diferença do imposto de renda à pessoa física no Brasil, no Nepal, porque ele viu na televisão ontem que é o assunto do dia, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são sempre o coroamento, a joia da coroa da comparação, ou eventualmente Inglaterra ou algum outro lugar no qual os impostos sejam pequenos ou quase nulos, em geral um paraíso fiscal. Por lá, este sim é um modelo exemplar de direito tributário, porque este gera uma grande eficiência, inclusive, para os negócios, dado que se paga quase nada em relação a isso. Nós saímos de um ponto em que nós não sabemos, ou sabemos, melhor dizendo, muito pouco de tudo, e chegamos a outro ponto onde nós sabemos muito de uma coisa e nada a respeito do resto das coisas. O professor Comparato, neste texto, nos dá esta sofrida, esta dolorosa via pela qual nós tentamos escapar desses 2 extremos e tentamos, então, aqui num método também prudencial, lembrando o professor Comparato de Vico, lembrando também do velho Pascal, na França, que está saindo do seu tempo medieval e chegando na modernidade, nós temos, de fato, de reconhecer que nós observamos neste modo de ensinar o direito da plena eficiência técnica um adestramento melhor. Então é fato que esta analítica nos permite entender um tal conceito, porque inclusive sua realidade concreta, sua estrutura na ação do cotidiano, seja contratual, seja judicial, seja no ambiente dos negócios, isto faz com que o foco de atenção dos juristas se aprofunde em torno daquele tema. Mas, ao mesmo tempo, esta velha tradição dos eruditos vazios, daqueles que sabiam do direito por doutrina ou sabiam por autoridade, isto não redunda em nada no sentido útil desta mesma palavra, mas redunda, minhas senhoras e meus senhores, de alguma maneira num humanismo do jurista que escuta o outro lhe dizendo alguma coisa. Até mesmo desta zombaria acadêmica que forma amigos. Lembrando que o Largo de São Francisco ensinou muito mais na arcada do que propriamente na sala de aula. E isto se faz não com alunos e alunas que sejam robôs, nem com professores que sejam simplesmente uma espécie de computador pessoal, cerebral, que sai aqui ensinando como é o caso tal e qual no país tal, mas muito mais que isso, meus senhores, formando seres humanos. Este caminho é o mais difícil, porque ou caímos todos nós em um lado, neste humanismo sem muito conhecimento, ou caímos do outro lado nesta eficiência que nos torna praticamente desumanos, tendo um corpo, tendo um cérebro, tendo uma boca e uma mão, que servem para digitar e que servem para peticionar, em geral, contra pobre a favor de rico. Por causa disso, meus prezados, a experiência do ensino do direito
ainda deve ser uma experiência pensada. Ela não é automática. Nós trocamos um automatismo por outro. Trocamos o automatismo da velha tradição humanista pelo automatismo da eficiência. De tal sorte que, então, hoje, nós temos exatamente o oposto. E esse processo não se dá só com o direito. Quando vou fazer bancas de mestrado ou doutorado, quando vou examinar bancas na Faculdade de Filosofia da nossa universidade, nosso departamento aqui na Casa de Filosofia do Direito, mas quando estou por lá, nós observamos que no prazo de 50 anos a troca foi a mesma. O velho conhecedor de filosofia do Brasil era um homem que sabia alguma coisa de um pouquinho de tudo. E hoje, o conhecedor de filosofia no Brasil é alguém que, desde a graduação, já na faculdade de filosofia, ele diz: bom, meu colega do lado vai estudar o filósofo tal, o livro tal. Só que eu sei que o outro colega do lado já está estudando o filósofo qual, o livro qual também. Resultado, mais ou menos ninguém estudou o livro tal de tal pessoa. E este é meu livro. Então ele é o maior especialista do Brasil no livro tal de tal pessoa. E, de fato, ninguém o destrói no conhecimento daquele filósofo da obra tal. E, meus senhores, alguém é formado em filosofia e não tem a mínima sabedoria filosófica sobre o mundo. Ele tem exegese de texto. Como nós somos formados em direito, não sabemos da convivência humana. O professor Comparato, ao homenagear o professor Goffredo Teles, no final das contas, dá um itinerário do seu próprio caminho e do caminho pelo qual nós também trilhamos estas estradas do direito e da educação jurídica. Eu tive a alegria de estar junto do professor Comparato, não apenas aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O professor Comparato, em um momento, veio ao nosso departamento. O professor Campilongo sabe desta alegria de todos nós pela presença do professor Comparato. Mas eu também fui aluno da Escola de Governo, o professor Alessandro, junto comigo também, na mesma turma. Nós repetimos aqui esta companhia, tanto na faculdade também quanto na Escola de Governo. E tive para mim a grande honra de ter sido o primeiro ex-aluno da Escola de Governo a fazer parte do Conselho Pedagógico da própria Escola de Governo. Então, por muitos anos, acompanhei o professor Fábio em reuniões, em pensamentos, em preparativos, muitos deles, e agora eu falo do porquê que esse texto também une tantas pontas, muitos deles na casa do nosso querido professor Goffredo, lá no seu apartamento, quando todos juntos refletíamos sobre a formação de lideranças para a política e para a sociedade. O professor Goffredo é um desses baluartes do amor como sendo um mote para a formação. E o professor Comparato é outro desses baluartes que ensina o quanto o amor, junto com o conhecimento, frutificam de modo muito melhor do que qualquer outra tentativa. Arrastar um cérebro sem um coração é uma tarefa que muitos fazem na nossa sociedade. E dá a isto o jurista que nós temos hoje. É um cérebro que anda num fórum, numa faculdade, num escritório de advocacia, na Baia 473. Este cérebro vive 40 anos. E daí, o ano passado, viajando para fazer uma aula magna na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, eu peguei o avião, peguei um jornal para ler nessa breve viagem até Florianópolis. Estava por lá uma constatação de uma das faculdades de saúde pública de São Paulo, talvez até da própria USP, ou da Unifesp. Dizia essa constatação: advogados e juristas, de modo geral, são os maiores usuários de cocaína, em especial em São Paulo, num perímetro da zona sul da cidade, onde estão os grandes escritórios de advocacia. Constatação da pergunta, foi feita uma pergunta sociológica a todas essas pessoas, ou pelo menos a uma quantidade suficientemente estatística das pessoas. Por que isto? Porque minha vida é sem sentido. Então, o único sentido possível, a única muleta possível para isso, era refugiar-se na cocaína. Meus senhores, aí está 40 anos de cérebro. 40 anos de formação jurídica para saber o imposto de renda à pessoa física. É um cérebro andando no mundo sem sentido. E esse cérebro sem sentido só se aguenta 40 anos desse modo. Muito bem. Do outro lado, meus senhores, há o coração. E o coração também, somente batendo sem o horizonte, dá no que dá. Nós temos multidões nessa tradição humanística do Brasil que choram dizendo que são de Deus, e justamente porque são de Deus querem matar o gay e a lésbica.
porque Deus é contra eles, que choram porque são de Deus, e eles deram comida para aquela negra, sua empregada doméstica, quando ela passou um problema tal e qual, e hoje ela é ingrata, não fica até a manhã do dia seguinte na casa, porque ela diz que pelo seu direito trabalhista, ela fica X horas por dia em casa e ela é uma ingrata. Este é o coração, só coração. Este é um homem cordial, inclusive, da tradição do Brasil. Então este coração também sozinho, meus senhores, dá no que dá. Somos todos bons, todos são de Deus, todos são da moral, todos são da ética, e, no entanto, o mundo é a desgraça que é. E nos Estados Unidos também todos são de Deus, ou talvez até mais de Deus do que aqui no Brasil, e nós temos o que temos por lá. O resultado, arrastar um cérebro, de fato, é uma tristeza, arrastar um coração, de fato, é uma tristeza. Se arrastamos somente um ou somente outro. O professor Comparato nos dá a profunda alegria na história desta casa, na história da sua docência, da sua atividade, do seu pensar sobre o ensino do direito. Foi um cérebro, foi um coração. Foi um cérebro e um coração, não um cérebro ou um coração, e mais que isto, foi o cérebro e o coração. Muito obrigado. Após essas belas palavras do professor Alisson e após todo o exemplo de vida que segue e que nos tem dado enormes exemplos, né, dessa vida toda que segue esse exemplo, que é do professor homenageado, eu declaro encerrada essa sessão, convidando todos para a continuação dela na parte noturna. Boa tarde a todos, boa semana.